E aí, como eu falei com vocês, tanto o Omar, aqui na esquerda, quanto o Marcos Rogério, aqui na direita, deram entrevistas ontem sobre a CPI. Ambas merecem aí ser lidas, analisadas. Mostra muito bem, de um lado, a oposição, do outro lado, a base governista, que não é nem assim bolsonarista, né? Não são bolsonaristas. São pessoas com o mínimo de bom senso. Mas não é o que isso. Um bolsonarista. Nada, tá um cara lá, um senador, demais. Nada demais, né? Que tem gente que depender, né? É bolsonarista, porque apoia o governo. Ih, rapaz. Aí vejam só, estamos aqui. De um lado, o Omar, do outro lado, o Marcos Rogério. E em vez da gente analisa toda a entrevista de um, depois toda a entrevista de outro, eu separei, né? Cortei as entrevistas e botei as perguntas similares, mesmo sendo em veículos diferentes. O Omar foi entrevistado pela Folha de São Paulo, o Marcos Rogério foi entrevistado pela Globo, mas os jornalistas fizeram perguntas similares, conhecendo um pouco de cada um, em duas manchetes que para mim definem muito bem quem é quem. A de cima da CNN sobre o Omar: CPI, provável presidente é acusado de corrupção e não pode deixar o país. Esse é o Omar. Acusado de corrupção, não pode deixar o país. Mulher já foi presa, os irmãos também. Esse é o Omar. Do outro lado você tem o Marcos Rogério. Achei interessante a matéria, porque a matéria é de 2016. Tem bastante tempo. É honra ser chamado de conservador, diz Marcos Rogério. Ele foi o relator do processo contra Cunha, de cassação contra Cunha. E, com um perfil mais discreto, o democrata não costuma destacar sua filiação religiosa como o mais importante de seu mandato. Isso não significa que não considere isso importante, afirmando sentir-se honrado ao ser chamado de conservador. O Marcos Rogério foi a favor do impeachment da Dilma, a favor aí da investigação contra Michel Temer e mais algumas coisas. E se mostrando um senador que pelo menos está dando orgulho aí para quem votou nele. Não sei quais são as outras opções em Rondonópolis, não sei tudo sobre o mandato dele, mas no geral, assim, algumas matérias que eu vi online, parece ter um bom nome ou boa ação. Aqui são as matérias, a da Folha de São Paulo. Olha a manchete. Ficou provado que não houve interesse do governo no imunizante, diz presidente da CPI. É aquela manchete para jogar pedra em governo. Ou a CPI já determinou que Bolsonaro é culpado. Já do Globo diz: o habeas corpus protege de excessos, não é para blindagem. Já é aquela manchete que fala, então peraí, o habeas corpus do Pazuello não é porque ele quer esconder informação? Você vê, nem o Globo conseguiu distorcer. O Marco Rogério foi bem nas suas palavras. Aí você tem aqueles 2, 3 primeiros parágrafos da entrevista, que é onde o jornalista, após ele entrevistar, ele faz aquele resuminho e já coloca a opinião dele. Olha o que o jornalista conseguiu obter do Omar. Após a conclusão da segunda semana da CPI, o presidente da comissão considera que já está provado que o governo negligenciou inicialmente a compra de imunizantes. Já determinou. Não houve nenhum interesse na compra do imunizante no primeiro momento, afirmou a entrevista. Essa já é o início do bate-papo, né, da matéria. Já da Globo, vice-líder do governo no Congresso, senador Marcos Rogério, avalia que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou má conduta em alguns momentos, entre aspas, já bota entre aspas, mas nega cometimento de crimes passíveis de punição na CPI. Negou, já tá ali, no primeiro parágrafo, rapaz. Marcos Rogério defende que, apesar do habeas corpus concedido pelo STF, Pazuello fale tudo o que sabe a comissão e, eventualmente, até admita falhas de sua gestão, pois para ele, erro é uma coisa, crime é outra. E aí, lá vem o Omar, descendo a ladeira. Qual o balanço, Omar, o senhor faz dos depoimentos após essas 2 semanas? Nós chegamos em um momento que, pelas informações que colhemos, poderíamos ter tido o imunizante bem antes do planejado em uma quantidade bastante grande. Mentira. Não teríamos sequer a mesma quantidade. Quem olhou o contrato anterior da Pfizer e o novo contrato, o contrato que o governo assinou depois, ficou garantido mais imunizantes para o primeiro semestre no novo contrato do que no contrato antigo. Primeiro ponto, mentira, carimba, que é fake news. Pode carimbar, fake news, mentira. Não condiz com a verdade. Voltando. A carta e as informações prestadas pela Pfizer foram o maior avanço na comprovação de omissões do governo. Acho que avançamos muito.
O pior é que a carta endereçada da Pfizer não foi só ao presidente, mas muita gente do poder mesmo, do alto escalão, do governo recebeu essa carta e a gente não entende por que nenhum deles se prestou a dar uma ligada, mandar alguém procurar saber da oferta de imunizantes. Isso foi em agosto, então foi setembro, outubro, novembro. Se tivesse feito isso em agosto, dezembro, nós teríamos começado a imunizar pessoas. Mentira! O primeiro imunizado do mundo inteiro, aconteceu na Inglaterra e foi uma senhorinha de 91 anos, no dia, se não me engano, 8 de dezembro. Foi a partir do meio de dezembro. Sabe? Então, não. Pode carimbar de novo, fake news. Ou então, se achar melhor, cara de pau. Cara de pau. Cara de pau. Voltando. E aí, continuando aqui no Omar, após esse período de trabalhos, de investigação e depoimento, o que já está provado, porque ele aqui ainda está falando só do imunizante, que não houve nenhum interesse na compra do imunizante no primeiro momento, que se apostou muito na imunização de rebanho, aqueles remédios polêmicos, etc. E hoje mesmo eu recebo a matéria sobre um cara chamado Hélio Angotti Neto, chefe da área de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos, no dia 27 de julho de 2020, defendendo, olha só, um polêmico, não pode defender. Esse cara vai ser chamado para depor, isso é muito sério. O cara é da área. Vamos ver o que vai falar. Eles já chamaram a Nise Yamaguchi. Eu quero ver o dia que a Nise Yamaguchi for conversar. Os cientistas. Porque todo senador acha que é cientista, né? Não estudaram. Alguns não tem nem assim, uma escolaridade tão boa, mas porque quando tem votos, significa que ele tem capacidade de investigação, porque está na CPI. Já perguntaram algo similar para o Rogério, do mesmo tema, imunização. Será que o Brasil demorou ou não? Será que o Rogério foi um cara de pau mentiroso igual o Omar? Ou será que ele foi e seguiu a verdade? O atraso na aquisição de imunizantes é o principal problema na defesa do governo. Ele falou, no caso da Pfizer, eu entendo que não houve nem um mês de atraso. O representante da Pfizer disse que não teria como ter segurança jurídica antes da mudança da lei, que só ocorreu em fevereiro deste ano. Não havia condição legal para assinar antes do acordo com a Pfizer. Se o presidente tivesse assinado lá atrás, nos termos da lei brasileira, olha só, hoje Bolsonaro não estaria vendo uma CPI. Bolsonaro hoje estaria vendo um processo de impeachment. Aí, essa aqui é a pressa. É para ter impeachment. A própria empresa disse ontem, olha, realmente o jurídico da empresa havia reconhecido que não havia segurança jurídica para assinar. Pô, Omar, tá difícil, hein? Depois, sobre o tema, tá aqui o antagonista, né? 14 mil brasileiros podem ter vida a perder suas vidas porque Bolsonaro não comprou imunizante da Pfizer. Mentira, mentira. Meu Deus, olha aqui, ó. Extrema imprensa. Só narrativa de malucos. Aí avançando lá, perguntando ao Omar de novo. O STF não deveria ter concedido habeas corpus para permitir que o Pazuello se cale? E aí, não deveria ou deveria? O que é que você acha, Omar? Não. É lógico que não. Acho que o ex-ministro é a pessoa que pode nos dar mais informações porque começou com ele. Segundo ele, aí o STF está errado. Afronta as instituições. Depois continua falando a ladainha dele. Já faz a mesma pergunta por Marcos Rogério. Com o habeas corpus apresentado por Pazuello ao Supremo, o senhor acha que é correto ele ir à CPI e não falar? Aí o Rogério diz, não. A busca pelo habeas corpus é consequência do ambiente altamente comprometido na CPI, com uma sequência de condutas e ameaças, tanto do relator quanto de outros membros que chegaram a pedir a prisão de um depoente, o Fábio Van Garten, de maneira totalmente ilegal, sem embasamento jurídico. O que o Pazuello vem buscando é o quê? O mínimo de proteção, sabe? Contra abusos e excessos. Só isso. Só isso. Se depender do Renan, Randolph, Omar, Pazuello ia sair preso. Ia sair preso.